Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos ao canal da RUP Rio. Antes do show começar, vim aqui trazer algumas informações importantes. Os assuntos abordados neste espetáculo foram pesquisados com bastante cuidado para trazer informação certa e de alta qualidade, mas recomendamos que, se tiver alguma dúvida, busque tirar a dúvida com seus professores. Os nomes dos personagens são fictícios. Logo, qualquer semelhança é mera coincidência. Durante todo o espetáculo, procure manter sua atenção, lembrando que o ponto em comum entre os assuntos é o bambolê. Se conseguir, desative as notificações do seu celular para evitar distrações. Caso tire fotos, lembre de marcar a RUP Rio e a SMC ao compartilhar nas redes sociais para a gente achar a sua postagem. Sem flash é sempre melhor. O acesso é livre para todas, todos e todes, sendo necessário utilizar a internet para assistir online. Em caso de falta de conexão momentânea, não se preocupe. Você poderá revisitar este ambiente para a reprodução futura. Lembrando também que é proibido fazer bullying ou manifestar qualquer tipo de preconceito ou desrespeito no campo dos comentários. Desde já confiamos e agradecemos os bons modos entre as pessoas aqui presentes. Caso opte por comer ou beber durante o show, cuidado para não sujar o seu teclado ou a sua tela. E numa eventual emergência, utilize o botão pause para não perder nenhum momento desse encontro sensacional. Esse trabalho só foi possível pois teve a participação de pessoas incríveis na equipe de produção, montagem e edição, e foi realizado com recursos da Lei Federal Aldir Blanc, oriundos da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2020 e 2021. Tenha um bom espetáculo. Impressionante. Daqui a pouco começa a aula, fica essa zona de bambolê, tudo que é campo. Você passa sempre bagunça, né? Menos espera, tá tudo zoneado. Oi, gente, tudo bem? Já começou? Bem-vindes! Bem-vindo, bem-vinda. Quando a gente vê, a hora passa aqui, a bagunça está em todos os lugares. Desculpa, eu não me apresentei. Meu nome é Camila, sou Camila Rocha. Eu sou instrutora de dança com bambolês aqui do Rio de Janeiro. E tenho o maior prazer em trazer para vocês hoje um pouquinho do que eu conheço, um pouquinho do que aconteceu na minha história aqui com bambolês. Não sei se você tem algum contato, se você já brincou de bambolê alguma vez na vida. Bambolê mesmo, grandão. Mas tem os pequenininhos também que fizeram parte da história lá na minha infância. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E se você tá achando que bambolê é só para rodar na cintura, hoje a gente vai ver um pouquinho de história. Vamos conhecer um pouquinho sobre a história do bambolê. Você vai conhecer os diferentes tipos de material que você pode usar para fabricar um bambolê, como fabricar e como decorar um bambolê. Você vai descobrir que bambolê também tem matemática para você entender as medidas do seu corpo e o tamanho do seu bambolê, qual é a relação entre essas medidas. Vamos falar de física, para falar um pouco da movimentação, um pouco sobre as forças relacionadas ao movimento do bambolê. Também vamos falar de movimentos corporais, qual a importância da postura, a importância do ritmo e como é o movimento correto para fazer o bambolê girar em volta do seu corpo, ou não necessariamente só em volta do corpo, tem milhares de formas de descobrir como funciona o bambolê. Também fazer comparações com a vida, filosofar um pouco, falar sobre descobertas individuais com o bambolê e como se relacionar na sociedade, o que o bambolê tem a ver com a forma que a gente se organiza em grupos e um pouquinho mais no final para você descobrir movimentos um pouco mais rebuscados, vamos dizer assim. Então, sinta-se muito bem acolhida aí no seu lar, no seu espacinho. Espero que você esteja confortável, porque hoje nós temos muita conversa.
teremos alguns professores para trazer para a gente sobre esses assuntos. Eu estudo desde pequenininha, nunca parei de estudar, nunca repeti de ano. Isso é uma das coisas que vale a pena pensar a respeito, porque quando o ano passa, a gente tem que repetir aquela matéria, a gente tem que ver de novo. Vale a pena a gente estudar de novo sem necessariamente estar repetindo a série. Então, valorize seu professor, valorize suas aulas, seu tempo e aproveita para ampliar seu conhecimento. Se você tem um bambolê, provavelmente você já fez alguma parte desses movimentos que a gente vai ver hoje. Se você ainda não tem aproveita para pegar as dicas de como construir um legal para você. Acho que é isso, acho que a gente pode começar. Deixa eu ver se nossos professores já estão posicionados aqui. Para você, deixa eu fazer uma pergunta agora, para a gente começar aqui o assunto. Para você, o que é um bambolê? O que é um bambolê? É um brinquedo? É um círculo? De que ele é feito? Como que ele se representa? Qual é a cor dele? Como é que você usa? Como você já viu outras pessoas usando esse objeto? E da onde você acha que ele veio? Aonde que começou essa história de bambolê? Então, para explicar um pouquinho mais sobre essa história, vou chamar a professora Vitória. Vai lá, professora, é com você. Olá, pessoal! Olá, companheiros! Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Vamos começar nossa aula de história de hoje. Meu nome é Vitória. Gostaria de recebê-los aqui no meu espaço, mas nesse momento temos que nos encontrar assim mesmo, virtualmente. Então, vamos começar nossa história de hoje falando um pouco mais profundamente de onde veio o bambolê. Você sabe de onde veio o bambolê? Tem alguma ideia? Pois eu vou te contar. Há 3.000 anos antes de Cristo, registros indicam que os egípcios usavam bambolês em volta do corpo, está lá marcado nas pedras. E também na Grécia Antiga, eles utilizavam bambolês para exercícios, para que os gregos conseguissem vestir suas roupas e empunhar seus escudos e suas armas, ajudar nas tarefas que fossem mais pesadas. Então, os bambolês originários, os primórdios de bambolê, com certeza eram feitos de materiais orgânicos, materiais da natureza, então troncos de árvore, galho, fios de uva, de parreira, enfim. Maravilhosos, utilizavam o que tinham e faziam acontecer, certo? Como temos que fazer, companheiros. Vamos à luta. Então, os egípcios e os gregos já lá um tempão atrás utilizavam para exercícios, para fortalecer o corpo, mas também lá no norte da América do Norte, nós temos registros de crianças esquimós que utilizavam bambolês como alvo para jogar varetas e treinar técnicas de arpão. Arpão, isso, para capturar os peixes tão essenciais para a alimentação deles, certo? Pois bem, então, não necessariamente bambolê é um brinquedo. A gente já começa ressignificando lá na história. Está na história que pode ser muito mais do que a gente imagina, certo? Os povos indígenas norte-americanos também, os norte-americanos e os canadenses, eles utilizavam bambolês de outra maneira. Não só para exercícios, não só para fortalecimento muscular, mas também para contar histórias. Sim, as histórias incríveis, passadas somente de ouvido, de boca a ouvido. Os mais anciãos contando para os mais jovens que depois passariam adiante as histórias de suas tribos. E para ficar mais legal aquele encontro, aquela conversa, eles utilizam bambolês até hoje, fabricados de materiais diferentes, hoje em dia, claro, porém, eles utilizam para contar histórias, fazendo movimentos de bichos, de animais, da selva, das circunstâncias de caça,
de todas as histórias que eles precisam contar, movimentando-se com vários bambolês pelo corpo, fazendo movimentos incríveis. É uma técnica que eu gostaria de aprender. Eu já assisti alguns vídeos de Hoop Dance, sugiro que você busque também, porque é sensacional o que esses povos indígenas são capazes de reproduzir com os bambolês. Tem um registro de Tony White Cloud. Lá em 1930, foi o primeiro registro encontrado de um índio realizando esse estilo de dança com bambolês. Então, nós temos um registro já quase 100 anos atrás, acontecendo esse tipo de movimentação no mundo com o bambolê, na movimentação para contar a história. Incrível. Nós temos na Austrália um registro também de que desde 1940, e se nós buscarmos pessoas que estejam mais por dentro desse assunto lá nas pequenas localidades da Austrália, nós vamos talvez descobrir que vem de antes, porém é utilizado desde a época de 40, com certeza, bambolês nas escolas, minha gente. Bambolê na escola, mas feitos de bambu, naquele caso, para que as pessoinhas maravilhosos, estudantes, ganhassem musculatura, desenvolvessem o equilíbrio, desenvolvessem o corpo e fizessem exercícios também durante as aulas de educação física, durante as aulas de técnicas corporais. Muito legal isso. Então, não só considerado brinquedo, né? Ele era considerado um item que toda a família poderia usar, e porque eram de tamanhos maiores, não eram tão pequenos como os que a gente encontra facilmente por aí nas lojas, não é mesmo? Então, em 1957, uma mulher maravilhosa, tinha que ser uma mulher, né, gente? Na história, pausa para dizer que na história, milhares de mulheres incríveis fizeram e aconteceram e causaram muito, e aí essa é mais uma, tá? Joan Anderson era uma jovem mulher australiana, casou-se com um esposo lá, foram juntos para os Estados Unidos, lá tiveram 4 filhos, e ela lembrou do bambolê que ela tinha rodado na Austrália, brincado na escola, e mandou uma carta para a mãe, pedindo que ela enviasse para ela nos Estados Unidos um bambolê de bambu tradicional, como ela conhecia. Chegou a encomenda, naquela época eu fico curiosa para saber quanto tempo será que eles mandaram aquele bambolê para ela. Deve ter ido de navio. E quando ela recebeu o bambolê, ela mostrou para o marido dela, que recebiam amigos, faziam jantares dançantes, e nessas ocasiões o marido começou a mostrar para os amigos o bambolê que tinha vindo da Austrália, e os dois, com muito prazer, apresentando o pessoal para saber como funcionava o bambolê no corpo, e ela falando, fazendo movimentos de hula-hula, como no Havaí, com um hoop, que é aro em inglês. E assim, meus caros, nasceu o hula-hoop. Hula-hoop. Nasceu assim, fazendo um movimento de hula dentro de um hoop, e aí o marido, que trabalhava numa loja de brinquedos, o Am-O, incluiu o hula-hoop como um produto maravilhoso que vendeu nada mais, nada menos do que $1 milhão no primeiro ano. Tá bom para você? $1 milhão no primeiro ano de venda. Menos de $2 cada bambolê. Tá ótimo, né? Era $1,98 pela história. E existe um documentário que foi gravado em 2018 com a Joan Anderson. Ela estava com 94 anos na época, e ela conta sobre a história dela não ter patenteado, nem o marido, eles não registraram o nome Hula Hoop, e com isso eles não ganharam os direitos do nome, e passou a ser um item famoso, conhecido até hoje. Eles transformaram o bambolê de bambu no bambolê de plástico e fizeram massificar por todas as indústrias. Hoje em dia nós conhecemos bambolê de materiais totalmente diferentes. A gente pode ver os bambolês muito molinhos, os bambolês maiores e mais pesados usados mais por adultos ou pelas meninas e meninos da ginástica artística e ginástica rítmica. Então, temos diferentes formas de construção e aparição dele. Mas se você quer se aprofundar também
na história do bambolê, você pode buscar sobre o Bambolê Brasil, a comunidade Bambolê Brasil. São milhares de maneiras de você ampliar o seu conhecimento. Existem convenções de bambolê, encontros, aulas, professores. Hoje em dia existem vários tipos de técnicas. Você pode encontrar bambolê no circo, bambolê no teatro, na dança, em qualquer lugar. Espero que vocês tenham gostado. Acho que esse era o que eu tinha para dizer para vocês. E nos vemos numa próxima aula, ok? Um abraço e até mais. Obrigada, professora Vitória, incrível. Eu não tinha ideia de onde tinha vindo o bambolê. A gente vai continuar, lógico, o nosso processo aqui de conhecimentos, né, para a gente descobrir com o bambolê. Você agora já sabe que existem alguns tipos de bambolê desde quando ele surgiu. Não necessariamente ele foi de plástico desde sempre. Só que ainda hoje nós temos materiais diferentes para construir esse bambolê. Existem bambolês mais moles, os bambolês que são frágeis demais, que quebram. Enfim, eu vou chamar a professora Artemis, que é a nossa professora de artes, para explicar para vocês um pouco melhor sobre os materiais utilizados e como decorar o seu bambolê. Vem, professora Artemis, é contigo. Oi, gente, hoje é dia de arte. Meu nome é Artemis. Eu vou trazer para vocês instruções de como fabricar o seu próprio bambolê. Então, para começar, você precisa pensar em alguns materiais básicos. O tubo e o conector. Simples assim. Geralmente a gente já encontra bambolês prontos por aí nas lojas, né? Esse tipo de bambolê. Que em muitos lugares, quando a gente reencontra com eles, eles estão amassados, quebrados, já não são circulares. Esse tipo de bambolê, sinceramente, são ótimos para mostrar como é um círculo no primeiro dia, ou quando você consegue mantê-lo bem guardado durante um tempo, porque senão ele se estraga. Então, a ideia é você sair do entendimento de que esse é o único tipo de bambolê que existe, porque não é, beleza? Bem, nas lojas de material de construção, em algumas cidades, não é em todo lugar que se encontra, muito menos em toda loja. Revirei aqui o Rio de Janeiro e quase nunca achei materiais como esse material aqui. É um tubo de encanamento de água. Não é um tubo muito rígido, nem muito mole. Esse daqui já consegui achar numa fábrica que nos atende hoje com materiais para bambolê. Porém, em algumas lojas, você consegue encontrar esse material um pouco mais mole, como esse aqui, que é um pouco mais flexível, vamos dizer assim, maleável. E a gente consegue construir bambolê com esse material, com esse cano, a gente consegue construir bambolês de tamanhos diferentes. E não é muito mais do que isso que se precisa para construir um bambolê. Você precisa do tubo e do conector. Geralmente eles são compridos assim. Então eu usei um cortador de cano para poder cortar e ele ficar menorzinho e caber aqui dentro assim. Ele cabe dentro do meu cano certinho, do meu tubo e pronto. Se você não tem esse conector cortadinho e você precisar cortar, ou se você também ainda não tem 18 anos, por favor, peça a ajuda de um responsável maior de idade. Mas você vai precisar de cortadores de cano específico, ou então uma serrinha. Para o conector encaixar, às vezes não é fácil, às vezes o tubo é um pouco mais duro, e aí você vai precisar utilizar água quente para poder aquecer a ponta do tubo. Então você pede para alguém esquentar a água para você, pede para essa mesma pessoa poder colocar a ponta do tubo dentro da água quente, com todo cuidado de tirar para ninguém se queimar, e aí sim encaixar para poder fazer a conexão acontecer. E aí, geralmente, quando é o caso de precisar esquentar, é mais difícil de conseguir sair, tá? Porque vai dilatar o tubo e depois ele vai comprimir novamente contra os dentinhos desse conector. Às vezes, você consegue materiais mais profissionais, que não são esses de polietileno, são os de polipropileno, que geralmente são fabricados somente lá fora,
no exterior. Aqui no Brasil, existe uma fábrica que atende os fabricantes de bambolê no Brasil, então busque informar-se sobre. Se você quiser aprender a fabricar um desses, você vai precisar de mais materiais, como esses tipos de conector, que não são dentados, eles são feitos de material mais resistente para que eles possam ser furados com uma furadeira, rebitados com a rebitadeira e colocados bem presinhos com esses rebites, muitas vezes abrindo e fechando com pinos. Profissional. O assunto é sério. Bambolês feitos para todos os tamanhos e todas as idades e todos os corpos podem ser feitos. Não precisamos contar com a indústria somente para a gente se divertir. Você mesmo pode fazer o seu bambolê. Se você tiver esse monte de materiais, de ferramentas para fabricar um polipro, legal. Se você não conseguir esses tubos, você pode buscar bambolês como esses, prontos, feitos pelos artesãos de bambolê, pela comunidade de Bambolê Brasil adentro. Mas pede ajuda, busca nas lojas de material de construção próximos da sua casa, se eles vendem tubos de água, tem gente que chama de cano extrudado, cano para água, tubo para água, cano preto. A intenção é que ele não seja muito mole, não é mangueira. Mangueira não serve. Quer dizer, não posso falar isso, porque olha só o que eu encontrei na internet, gente. Para mim, não poderia. Mas tem gente que vende, dizendo que isso é bambolê. É vendido como bambolê. Então, não é essa a intenção. A ideia é que você realmente consiga um bambolê mais rígido, que seja feito com um tubo de água, pelo menos, que seja um pouco mais durinho, para que você consiga fazer um movimento mais preciso. E sobre a decoração? Bem, não tem mínimo nem máximo. Dentro das criações aqui de arte, eu já fiz um bambolê todo decorado com fio de lã. Maravilhoso. E ainda tem nele uma escrita, que eu talvez não dê para ler, mas está aqui, ó, trançado com um fio dourado na parte de dentro. Legal, né? Dá para construir várias coisas. Esse daqui, também com fio de lã, está sendo criada uma textura diferente. Ó. Dá trabalho, mas é super legal. Bom, você pode colocar fitas reflexivas, fitas brilhosas, fitas neon, em várias direções. E aí, a grande maioria das vezes, a gente usa fita isolante colorida, fitas de cetim com dupla face aplicada atrás, que ela gera um ponto de contato fixo, né? Você vai ter uma colinha num dos lados para poder prender no tubo. Existem esses papéis também que às vezes eles vendem metro, rolo, e aí você pode cortar tiras de papel brilhoso. O ideal é sempre ter algo que faça aderir ao bambolê, ou uma fita, ou uma colinha. Eu prefiro fita. Cola dá muito trabalho de aplicar. E aí, ó, aqui, você pode colocar uma das pontas e fazendo em espiral um pouquinho mais longo, tá vendo? E aí, para começar, não tá vendo? Não, eu prendi de errado aqui. Você prende de lado, não prende. Dependendo do ângulo que você coloque, ele vai passar mais pertinho ou mais longe, tá vendo? Espiral. Então, você pode escolher como você prefere e vai passando usando o dedão para passar daqui para lá e daqui para cá o indicador. E sempre tirando o papelzinho se você usar, por exemplo, um desse que tem fita dupla face atrás. Tá? A intenção é que você possa construir o seu brinquedo, possa construir o seu material de meditação, sua ferramenta de exercício, enfim, bambolê é tanta coisa, né? E aí usar a criatividade nessa hora, além de ser lindo, é terapêutico, faz bem e pode mudar o seu dia. Então, espero que vocês aproveitem essas dicas, consigam
construir os seus bambolês e divirtam-se nesse processo, tá bom? Um beijo, gente! Obrigada, professora Artemis. Ó, um beijo. Saudade de você, viu? Então, agora o papo fica sério, gente. Quem é que diz aí que não gosta de matemática? Tem gente que diz que não gosta de matemática, mas assim, sinceramente, não tem como. Todos os dias você faz conta, todos os dias precisa. Se não faz conta, deveria fazer, porque vale a pena. Assim, o cérebro agradece. A gente tem que conhecer um pouco melhor sobre as nossas medidas. Medida do corpo. O bambolê tem tamanhos diferentes, né? E a gente também tem corpos diferentes. Cada pessoa tem um corpo, um tamanho, experiências diferentes. E aí entra o Pi da questão. Para falar sobre isso, eu vou chamar a nossa querida professora de matemática, a professora Marta. Vem, professora. Olá, pessoal. Chamo Marta, sou professora de matemática e hoje vou trazer para vocês um pouco da circunferência. O que nós temos de matemática nas descobertas com bambolê? Para começar, nós vamos entender o que é a circunferência. A circunferência é a parte externa de um círculo. É como se nós pegássemos uma linha e juntássemos essa linha, juntamos os dois pontos dessa linha e fazemos um círculo. O que tem dentro é o círculo, o que tem em volta é a circunferência. Essa linha é a circunferência. Comparando com o bambolê, seria o tamanho do tubo que vai ser utilizado para construir um bambolê. Então, a circunferência nada mais é do que o próprio bambolê. Considerando que nós temos uma constante π identificada pelo matemático grego Arquimedes de Siracura, que é aproximadamente 3,14, mas nós temos um número bem grande, difícil de lembrar o tempo todo, então todo mundo utiliza o 3,14 como base para a gente usar nos cálculos, tá? Esse é o valor de π. E aí nós temos o diâmetro. O que é o diâmetro? Do centro até um ponto na circunferência. É o raio. Se nós temos duas vezes esse raio, nós temos o diâmetro. Por que duas vezes? Porque se nós pegarmos aqui um círculo, beleza? Imagina uma linha cruzando esse círculo. Uma linha reta. Um ângulo de 180 graus, bem no meio, dividindo em duas metades. Dois semicírculos, né? Tá. Essa linha é o diâmetro. Ela vai passar exatamente no centro do círculo. E para garantir isso, você pega o raio e multiplica por duas vezes. Porque ele vai do centro para um lado, do centro para o outro, duas vezes, né? 2R igual a D. Simplão assim. Diâmetro. Se você multiplicar o diâmetro por 3,14, você vai chegar no tamanho do bambolê que você vai utilizar, né? A quantidade de tubo para fazer a circunferência. Beleza? Então, essa é a ideia básica. Tamanho do bambolê tem uma constante π relacionada com o diâmetro. Por quê? Por quê? Porque como é que foi que Arquimedes chegou nessa conclusão? Todo círculo tem uma coisa em comum. Se você pega 100 milhões de círculos ou dois e coloca todo mundo centradinho, né, um em cima do outro, considerando o centro deles sempre o mesmo, você pega a circunferência e divide pelo diâmetro dessa mesma circunferência, você acha 3,14. Pode pegar um prato, mede lá o tamanho, ou melhor, em vez de você medir lá, né, pega um barbante, vai ser difícil ver o prato. Pega um barbante, mede lá o barbante, vai ser fácil de medir. Depois junta as duas pontinhas certinho, faz um círculo, divide, aí você mede ali no meio do círculo, né? Divide a circunferência, que é o tamanho do barbante, pela linha reta que tem, dividindo, cortando o círculo, que você vai achar o quê? Π. Isso aconteceu. Chegou a essa conclusão? Então, se tem essa relação de que π é a circunferência dividida pelo diâmetro, é só fazer o contrário, né, galera? Se você tem π, se você tem o diâmetro, você chega
no cálculo para a circunferência, multiplicando π vezes o diâmetro do bambolê, beleza? Agora, como é que você sabe qual é o diâmetro do bambolê ideal para o seu corpo? Eu não sei como é que você é, se você é alto, se você é baixo, se você é gordo, se você é magro, se você é esbelto, forte, franzino, não sei. Eu sou assim, do jeito que eu sou. Então, pega aí uma fita métrica, com a régua não serve, tem que ser uma fita maleável, porque você vai medir 3 coisas no seu corpo. Do chão até o umbigo, você vai fazer uma linha reta do chão até o umbigo. Coloca lá no chão, a fita métrica, mede até a bolinha do seu umbigo aí. Pá, essa é uma medida, anota. A minha é 96, tá? Centímetros. Informação importante, gente. Fita métrica tem 2 lados, tá? Já vi gente medindo do lado errado aí um pedaço, deu errado, aí é medir. Do chão até o umbigo, mediu. Depois você pega a mesma fita métrica e mede em volta da pança, em volta da barriga, ali na altura da cintura, lugar que você põe a mãozinha aqui para mexer as cadeiras. Mediu ali, depois você baixa um pouco mais e mede em volta do quadril. Bem no bumbum mesmo, ali. Em volta, tá, gente? Vamos fazer a circunferência do nosso corpo. Com essas 3 medidas anotadas, você vai somar as 3 e o resultado dessa soma dividido por 3, para chegar na média. Muito bom, isso aí. Tendo a média dessas medidas, você pode considerar como um possível diâmetro de bambolê para rodar na cintura. Mas como assim, professora Marta? 3 medidas. 3 medidas. Com essas 3, você garante que você tem do chão até o umbigo. A gente poderia considerar essa medida como uma das possibilidades, porque provavelmente o resultado vai estar próximo dessa medida, né? A média das 3 medidas é mais ou menos a mesma distância do chão até o umbigo. Porém, se você for uma pessoa que tem um quadril largo, uma barriguinha grande, essa informação vai interferir no tamanho do seu bambolê. Você pode ser uma pessoa baixinha, com essas medidas de quadril e cintura grandes, ou o contrário, você pode ser uma pessoa bastante alta e bastante magra, e as medidas de cintura e quadril vão ser menores, com isso fazendo com que você não precise de um bambolê tão grande, mesmo sendo uma pessoa alta. Coisa importante também de lembrar é que a gente tem no registro das memórias bambolês pequenos como bambolês ideais para gente. Sendo que a gente cresce, o bambolê também cresce. Vale a pena considerar, sim, o resultado dessas 3 medidas como um diâmetro bom para o seu bambolê, mesmo que pareça um bambolê enorme. Tem resultados de 96, 1 metro, mais de 1 metro, e geralmente, quando esse resultado dá mais de 1 metro, você precisa de um bambolê grande para você conseguir ter espaço entre você e o bambolê na hora de rodar. Se você pegar uma caneta e colocar em volta dessa caneta um rolo de durex e tentar girar, ele vai ter uma velocidade. Se você pegar essa mesma caneta e colocar um rolo de fita crepe, que é maior, aquela fita grande de embalar caixa, por exemplo, ele vai girar com mais tempo. É mais ou menos isso que acontece com o bambolê. Quanto maior, mais tempo ele tem de girar em volta de você, fazendo com que seja mais fácil, porque o movimento mais lento vai te trazer mais facilidade de giro. Essa parte de movimento eu vou deixar para outros professores trazerem para vocês. Nesse caso, a matemática já foi apresentada. Agradeço muito a paciência de vocês. Espero que gostem. Comentem, digam o que vocês acharam da minha aula. Tá bom? Um beijo. Sigam bem na aula e cuidem. Obrigada, professora Marta. Vou revisar minhas medidas aqui, porque eu achava que... Então, agora que a gente já sabe que tem material diferente, a gente já sabe que tem a medida que vai fazer influência nessa situação, o que mais? O que mais que a gente precisa saber para deixar o bambolê girando em volta da cintura, por exemplo? Tem forças da natureza, tem forças importantes que fazem esse movimento acontecer. Não necessariamente só o movimento do corpo, existem algumas outras forcinhas extras
que tem a ver com a física. Então, nós vamos chamar a nossa querida professora Francisca para explicar sobre esses assuntos. Vem, Chica! Tudo bom, pessoal? Eu sou a professora Francisca, se você quiser pode me chamar de Chica, e hoje eu trago para vocês alguns conceitos importantíssimos para você entender como funciona o bambolê em volta do corpo, como funciona o movimento dele. Gostaria de começar falando sobre as leis de Newton. Isso mesmo, como assim? As leis de Newton fazem toda a diferença no processo. Bem, vamos lá. Lá em 1687, Isaac Newton lançou nos Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, um compilado de 3 volumes, o estudo sobre a dinâmica dos corpos. Isso mesmo. E com isso nós temos as 3 leis de Newton, que foram importantíssimas, consideradas um grande marco na história da física. As 3 leis de Newton fundamentam a base da mecânica clássica e conseguem explicar como funciona o movimento dos corpos. Com esse estudo, Isaac Newton foi capaz de predizer a trajetória de asteroides, o surgimento das marés, por exemplo. Então, essas leis se tornaram um dos marcos da física por trazerem equações matemáticas para explicações de fenômenos naturais. Juntas, essas leis são usadas para descrever a dinâmica dos corpos, isso é, as causas que podem alterar o seu estado de movimento. Em termos simples, as leis de Newton tratam de situações em que os corpos permanecem ou não em equilíbrio. Vamos ver se vocês sabem disso. Para mudar o estado do movimento dos corpos, existe um agente responsável. Um agente de mudança. Vocês sabem quem é? Esse agente de mudança é a força. A unidade de medida dela é Newton, por acaso. Então, para mudar o estado de movimento dos corpos, esse agente responsável, que é a força, entra em ação. Quando o corpo está sujeito a uma resultante de forças diferente de zero, ele adquire uma aceleração ou uma variação da velocidade. Essa aceleração, por sua vez, é inversamente proporcional à sua massa. Ou seja, quanto maior for a massa, menor será a aceleração. Anota isso, que eu vou falar de novo. Quanto maior for a massa, menor será a sua aceleração. A aceleração adquirida pelo corpo, no caso. E para lembrar, massa e peso são coisas diferentes, ok? A massa é uma medida da inércia do corpo. A inércia é a tendência de um objeto em permanecer em seu estado atual de equilíbrio estático ou dinâmico. E o peso é a massa vezes a gravidade. Sofre essa alteração também. Perceberam que eu comentei sobre equilíbrio estático ou dinâmico, né? O equilíbrio estático é quando você está parado e o equilíbrio dinâmico em movimento uniforme. Anote isso também. Movimento uniforme. Voltaremos aí nesses conceitos muito em breve. Bom, então, na primeira lei de Newton, nós temos aqui a atuação de uma força diferente de zero, provocando a aceleração. A massa entra nesse conceito. Na verdade, nós temos um movimento de que a aceleração e a massa são inversamente proporcionais, ok? As forças se cancelam e quando acontece o equilíbrio estático ou dinâmico na massa, beleza? Então, aqui a primeira lei de Newton é chamada da lei da inércia. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, ao menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Essa lei diz que, ao menos que haja alguma força resultante não nula sobre um corpo, esse deverá se manter em repouso ou mover-se em linha reta, com velocidade constante. Em linha reta. Então, vamos pensar sobre o bambolê usando a lei da inércia, primeira lei de Newton.
nós temos o primeiro impulso, tirar o bambolê do ponto zero e colocá-lo em movimento. Essa lei nos permite pensar que quanto mais peso, porque a gente vai ter também a atuação da gravidade na massa do bambolê, quanto mais pesado ele for, quanto maior a massa dele, menor a aceleração no início, para o primeiro impulso. Vai parecer maior o esforço, a força que vai ser empregada no início vai ser maior do que as próximas que nós vamos ver ao longo dessa aula. Vamos adiante. Superposição de forças, a segunda lei de Newton, ou então também conhecido como princípio fundamental da dinâmica. Força resultante da massa vezes a aceleração. Então, a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante aplicada sobre um corpo produz nele uma aceleração na mesma direção e sentido da força resultante. Por exemplo, se nós utilizarmos um rolinho desse de fita isolante, deslizando sobre uma superfície que não tenha ondulações, que não cause atritos, sem considerar necessariamente a lei da gravidade nesse instante inicial, nós injetamos uma força e ele desliza em linha reta. Ele parou porque existe a lei da gravidade e, por isso, ele cessa a aceleração. As forças vão se anulando até que uma seja maior do que a outra. A gente também tem como exemplificar, por exemplo, utilizando um bambolê, fazendo com que esse deslizar do bambolê seja com uma força única aplicada e ele deslize em linha reta. No chão, o mesmo movimento. Se você impulsionar um bambolê apoiando ele no chão, para frente, ele vai deslizar até que ele perca essa força imprimida no início. Ok? Tudo certo até aqui? Sigamos adiante. Terceira lei de Newton. Essa terceira lei de Newton recebe o nome de lei da ação e reação. Essa lei diz que todas as forças surgem aos pares. Ao aplicarmos uma força sobre um corpo, a ação, recebemos desse mesmo corpo a mesma força, reação, com o mesmo módulo e na mesma direção, porém com sentido oposto. A toda a ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Então, por exemplo, trazendo para o nosso mundo do bambolê, se você colocar um bambolê em volta do corpo, jogar contra o seu corpo, por exemplo, contra a sua barriga, na hora de rodar o bambolê na cintura, a barriga vai pressionar contra o bambolê. As forças serão idênticas, com o mesmo módulo, na mesma direção, porém em sentidos opostos. E lembrando já do que a gente deixou anotado lá, movimentos em linha reta, o impulso da barriga vai ser contrário à força injetada do bambolê contra a barriga. Então, é um contra o outro na mesma direção. Os pares de ação e reação têm a mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. Se fizermos uma lembrança de nossa aula até aqui, temos o seguinte. Quer ovo? Carro do ovo passa. Da aula em casa tem disso, né? Primeira lei de Newton, nós temos a inércia. E nós conseguimos aplicar aqui com o bambolê parado, nós colocamos o bambolê em movimento. A superposição de forças na segunda lei de Newton é o mesmo intuito de empurrar o bambolê e fazer com que ele entre em movimento até que a força da gravidade faça com que ele pare. E a força retilínea aplicada contra o corpo, bambolê jogando na mesma proporção
na mesma intensidade, sendo que em sentidos opostos. Vamos adiante. Movimento circular uniforme. Entramos no mundo circular do bambolê. Agora que nós temos já uma lembrança sobre as leis de Newton, já entendemos a dinâmica dos corpos, pensamos um pouco sobre a questão da implicação da força, sabemos que essa força causa resultados em linha reta, informações importantes para entrarmos no movimento circular uniforme. Vamos prestando atenção. Ok? Movimento circular uniforme é um tipo de movimento que ocorre com velocidade constante ao longo de uma trajetória circular. Apesar de ser chamado de uniforme, esse movimento é acelerado, uma vez que nesse tipo de trajetória é necessária uma aceleração centrípeta, cujo sentido aponta para o centro da curva. Uma vez que a trajetória percorrida pelo movimento circular uniforme é circular, uma volta completa tem um comprimento igual a 2πr, em que r representa o raio dessa circunferência. Então, a gente tem que pensar sobre as velocidades. A velocidade angular, que é utilizada aí nos cálculos do movimento circular uniforme, a velocidade angular tem relação com mais outros fatores. A frequência e o período. A frequência indica quantas rotações um objeto faz por segundo, enquanto o período indica o tempo necessário para esse objeto dar a volta completa. A aceleração centrípeta é aquela que aponta sempre para o centro da curva, realizada por um objeto em movimento circular. Essa aceleração pode ser produzida por uma força de atrito, por exemplo, como acontece com o bambolê. Força de atrito. Anota. O movimento circular ocorre quando uma força constante é aplicada em uma direção perpendicular à velocidade de um móvel, de forma que essa velocidade mantenha-se constante, alterando somente sua direção e seu sentido. A força aplicada nesse caso é denominada força centrípeta. Vou mostrar para vocês uma imagem. Vamos imaginar que esse é o nosso bambolê, certo? Nós temos aqui a velocidade tangente ao círculo, perpendicular com raio, considerando que o raio aponta aqui para o centro. A aceleração também aponta para dentro, então ela é perpendicular à velocidade. Se nós injetarmos uma força no bambolê, ela tem que fazer o movimento do V vermelho, desse movimento retilíneo para o lado. Então, a força da mão contra o bambolê, devagar para não derrubar nada, tem que ser para o lado, para que esse movimento aqui seja perpendicular à força que está sendo injetada para dentro, ok? E esta aqui sou eu, sem óculos. Onde você acha que esse bonequinho tem que estar? Vamos colocá-lo aqui, nesse local. Vou colocar aqui a bonequinha na parte certa do círculo. Para nós realizarmos o movimento correto, temos que causar atrito. A bonequinha tem que ser posicionada numa das pontas do bambolê, na parte de dentro, gerando atrito contra o corpo. Para todos os cálculos, nós utilizamos o centro do círculo para calcularmos o raio, para chegarmos nas medidas, para entendermos como calcular as fórmulas de forma correta. Porém, na hora de posicionar-se dentro de um bambolê, não se posicione somente no centro dele para realizar o movimento. Realize o atrito contra o seu corpo, contra o pescoço, contra o tronco, contra a mão. Em vez de estarmos no centro do círculo, temos que estar próximos dele, certo? Temos que utilizar o atrito, o contato, para que essa aceleração possa acontecer. O impulso, a frequência, no período, né, para ele dar a volta inteira, precisa de um ponto de contato constante. Então, lembre-se sempre disso. Já falamos sobre todos os conceitos da física, importante para você entender
como funciona o movimento do bambolê em volta de você. É necessário utilizar uma força proporcional, lembrando que a mesma força imprimida será reativa na mesma proporção. Então, se você jogar muito forte o bambolê, você vai ter uma reação do seu corpo que vai precisar ser exatamente igual, no sentido do oposto. Certo? Vamos considerar que os nossos assuntos foram todos abordados. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que tenham gostado das explicações. Se tiverem dúvida, estudem mais, que vale sempre a pena tirar as dúvidas. Busquem seus professores para esclarecê-las. E muito obrigada, gente, e continuem aí. Boas aulas. Sensacional, Chica. Obrigada. Obrigada mesmo. Incrível saber disso tudo. Tá vendo, gente? Tá achando que bambolê é só esse negócio simplinho aí que a gente vê pendurado nas lojas, né? Não. Tem um monte de coisa envolvida. E agora que a gente já sabe que tem importância, o ritmo, que a gente sabe que tem importância, a força, como a gente faz para manter essa força em movimento, a gente precisa entender como o nosso corpo tem que se posicionar. O que a gente tem que fazer para rodar bambolê. Então, vou chamar mais uma experiente para falar com a gente, a professora Du, nossa querida professora de Educação Física, vai ensinar para a gente os movimentos necessários para manter o bambolê girando. Fala aí, Du. Consegue me escutar bem? Eu sou a Du, sou professora de Educação Física e hoje eu vou trazer para vocês movimentos do corpo importantes para você fazer o bambolê girar em volta da sua cintura, em volta do seu pescoço e também rodar na mão, rodar fora do corpo, né? Mas antes de qualquer movimento com bambolê, vou te recomendar fazer um pequeno aquecimento, movimentar suas articulações, movimentar seu corpo, para que você não sinta nenhuma dor amanhã. Então, se você ainda não arrumou aí a sala, o seu espaço, abre aí um pouquinho de caminho para não quebrar nada. E estão todos muito bem-vindos a acompanhar essa aula comigo. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Oi, quem está aí com o microfone ligado, por favor. Ai, professora, desculpa. Foi sem querer. Obrigada. Show. Vamos começar nosso aquecimento super simples, nada demais, não precisa de nada demais. Dá uma espreguiçada gostosa no corpo, aquela chegada, movimento as pernas, movimento dos ombros, dos braços, da cabeça, o corpo todo. Mexe na ordem que o seu corpo pedir, lembrando de manter a segurança do seu corpo, a segurança da sua coluna. Então, por favor, sem exageros, respeite os seus limites, ok? Então, movimento aí também, ó, quadril, já que a gente vai rodar o bambolê na cintura. Mexe o corpo todo. Se você conseguir um bambolê que segue as recomendações da professora Marta, que é grande o suficiente para o seu corpo, show, vai ser mais fácil para acompanhar a aula. Então, esse daqui é um bambolê bem grande, ele é ideal para rodar na cintura, realmente. Ele é até maior do que eu precisava, mas ele é ótimo para fazer o exercício por mais tempo. Esse daqui tem 95 centímetros e esse daqui tem 1,10 m. Eles são ótimos para fazer esses exercícios de cintura, de tronco. Então, se você tiver um bambolê grande, vai ser mais legal ainda. Bom, vou usar esse gigante. E lembrar que quanto maior e mais pesado o bambolê, mais fácil de rodar na sua cintura, pelo fato dele ter mais espaço e mais tempo de dar a volta no ombro da gente, né? A gente já aprendeu isso aí também na aula de física. Primeiro, garante que você não vai quebrar nada. Então, você coloca o bambolê na sua cintura e dá uma volta parada no mesmo lugar. Com isso, você garante que não vai bater em nada. Vale muito você considerar também aonde que é a sua cintura, mais ou menos na marca do seu umbigo. Se você tem uma barrigona, grandona, assim, e aí talvez seja mais difícil rodar no umbigo, o umbigo vai estar na parte de baixo, tem um barrigão em cima, você pode rodar um pouquinho mais em cima, lembrando que quanto mais
reto esse processo aqui, melhor, tá? Então, não precisa ser aquela barriguinha chapadinha que quase ninguém tem, mas também, se tiver grandão, lembrar de posicionar o tronco para que ela fique retinha. É possível, não é porque tem barriga grande que não tem barriga retinha, não, tem. Manter a postura. Postura é o mais importante. Então, lembrando de organizar aqui a postura. Joga os ombros para trás, sustenta aqui o peito para frente, barriga no lugar. Beleza? O bambolê não pode começar assim, não pode começar assim, não pode começar assim, não pode começar assim. Tem que começar paralelo ao chão, perpendicular ao seu eixo. Então, se você está retinho para cima, o bambolê tem que ir assim para o lado. Dica importante, divide o seu peso. Coloca um pé na frente do outro, vai ser ótimo. Vai te ajudar a dividir. O movimento vai ser mais balanceado, você não vai perder equilíbrio por ficar com uma base única que afasta os pés um na frente do outro. Não precisa ser muito, nem muito pouquinho. Dá um passo e para. Então, vamos lá. Impulso lateral. A gravidade atua, ele cai. Para ele não cair, você tem que fazer o impulso de dentro para fora. Aprende certinho? Impulso é de dentro para fora e para frente, reto de preferência, né? Pode ser um pouquinho na diagonal também. Toda vez que o bambolê encostar na sua barriga, toda vez. Se você esquece uma, ele cai. Se você rebolar, ele também cai. Sabe por quê? Porque o impulso tem que ser reto, de dentro para fora. Reto, reto, só para frente, só para frente, só para frente. Porque se eu fizer para trás, o meu eixo vai cair para frente, ó. E ele também vai cair. Então, eixo reto, a gente já dobra para cá, então não precisa. A intenção é a gente fazer o eixo para lá. O peito está numa linha, o quadril vai passar um pouquinho a marca do peito, só para dar esse impulso. Ah, qual dos dois lados? Tanto faz. Você pode jogar de um lado para o outro. Inclusive, recomendo treinar dos dois lados, beleza? Faz bem. E você não vai ficar com dores de um lado só. Vai fazer a movimentação da queima calórica, queima das gordurinhas dos dois lados. E você também vai treinar seu cérebro. E quanto mais bambolê você gira, mais coordenação motora você ganha. Certo? Para parar, você pode segurar por fora, você pode girar junto com o bambolê, você pode treinar colocando a mão por fora para saber a hora de colocar a mão nele para segurar. Você pode deixar ele cair e fazer uma pose. Várias formas de sair dele. Esses bambolês grandes não são muito bons para rodar no pescoço. Então, se você tiver mais de um bambolê, recomendo você usar um bambolê não tão pesado quanto os que são para a cintura, para rodar na mão, para rodar no pescoço, que aí não machuca muito e você também não precisa fazer muita força. Esses, daqueles infantis que a gente acha fácil, até quebram galho, mas eles também quebram fácil, né? Então, esses bambolês aqui, eu consegui com as artesãs do Movimento Bambolê Brasil. E a menina da Rupi aqui, ó, sensacional. Seguinte, movimentos de mão. Mão virada para cima, bambolê entre o indicador e o polegar. Fecha a mão, segura o bambolê. Para que fechar? Porque você vai girar para frente. Você vai parar quando quiser, vai jogar para trás quando quiser. O cotovelo sobe e desce aqui para fazer um movimento mais lento, mais rápido. Lembrando de deixar o eixo da mão perpendicular ao bambolê. Tá vendo? O bambolê está girando para cima e para baixo aqui e eu estou dando impulso para cima e para baixo também. Vale pensar que tem sempre uma cruzinha, né? Um xizinho. Você está sempre na perpendicular. O bambolê está girando do jeito que você está com o eixo segurando do outro jeito certinho, para você poder manter o bambolê apoiado em alguma coisa.
você girar muito aqui, vai pôr na sua mão. Então, também garanta que você tem um movimento não muito amplo. E no pescoço, mesma coisa da cintura, você joga para o lado e movimenta basicamente a parte de cima do seu tronco. Eu coloquei a mão aqui para poder falar, não incomodar meu pescoço, minha garganta. Eu também posso tirar e rodar na mão. Então, lembrando, começamos com um pequeno aquecimento, fizemos movimentação na cintura, colocando o bambolê sempre paralelo ao chão, jogando de um lado para o outro, fazendo a força de dentro para fora. E se o seu bambolê for pequenininho e leve para rodar na cintura, você vai fazer esse movimento mais rápido para que ele consiga girar. Se você girar junto também ajuda, mas basicamente a força é para frente. Sem rebolar, senão ele cai, sem fazer movimentos muito amplos para frente e para trás, só para frente, voltando para o meio, basicamente. No pescoço, movimento com a parte superior do tronco e na mão, usando o indicador e o polegar para manter o bambolê apoiado. Você poder fechar e virar para frente, para trás, fazer movimentos diferentes com ele, com controle. Tá bom? Espero que tenham gostado. Lembrando agora de finalizando a sua prática, se você for realmente parar agora, dá uma alongada, cresce, alonga as laterais, alonga os braços, faz uma pequena massagem nas suas costas com o bambolê, no pescoço, cruza as mãos aqui, estica os braços, alonga a frente, dobra, faz um C com a coluna, empurra o chão, sobe a mão. A massagem do bambolê no pescoço apoia a parte de baixo do bambolê para trás, ó. Relaxa. Faz uma breve massagem. Mas cuidado, tem alguns bambolês que são muito frágeis, se você quiser, você pode amassar. Enfim. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se cuidem, um beijo e até a próxima. Não sei. Gente, eu não sabia que o rodar bambolê cansava tanto. Aliás, eu tinha esquecido disso fazia um tempo. Du, obrigada, tá? Então, enquanto a gente respira aqui um pouco, vamos escutar as análises da querida professora Filó. Nossa querida professora Filó Sofia. Gente, ela é nossa professora de filosofia, é claro. Filó, chega mais. Desculpa, gente, estava esse microfone. Bom, tudo bom? Eu sou a Filomena Sofia. Tem gente que gosta de me chamar de Filó. Fica à vontade como você me chamar. Ok. Tecnologia, gente. Tecnologia é algo que transcende aqui meus conhecimentos. Bom, como eu gostaria de continuar, meu nome é Filó. Podemos hoje trocar informações sobre filosofia como um todo. Se você ainda não sabe o que é filosofia, vem do grego, é uma palavra que junta duas, né? Filós, filos, amor, sofia, conhecimento. Então, amor pelo conhecimento significa filosofia, mas não é a ideia hoje, não é a gente conversar sobre o que é a filosofia, e sim nós nos aprofundarmos sobre a filosofia do bambolê. Existem várias linhas de conhecimento, linhas de pensamento na filosofia. Existe a lógica, a metafísica, temos várias variantes, mas hoje nós vamos falar sobre a filosofia do bambolê. Sim, o bambolê também é filosofia. Vamos começar pelo ciclo da vida. Já pensou na sua vida? Okay. No início,
Tudo parece difícil. É necessário uma grande quantidade, uma quantidade expressiva de coisas para aprender. Tudo é novidade, tudo requer um esforço, um pouco mais de vontade, de empenho, paciência e tempo. Demora, às vezes, para aprender, a gente demora e esse tempo é necessário porque ele faz parte do estudo, faz parte do processo. As coisas parecem ir devagar em alguns momentos, até você dominar aquele assunto. Pois bem, você precisa estudar para aprender mais sobre algumas coisas que você já sabe, sendo que chega um momento que já não tem graça aquilo tudo. E você precisa estudar um pouco mais. As coisas parecem já leves, você aplica os seus conhecimentos e quando você busca um novo desafio, começa tudo outra vez. Não é assim? Não é assim na vida, nos estudos, no dia a dia? Eu acredito que a vida seja um ciclo contínuo. Pois bem, se a vida é assim, assim também é com o aprendizado com bambolês. Quando você não tem ideia nenhuma sobre o que fazer com um bambolê, você precisa de um bambolê, geralmente você precisa de um bambolê maior, mais pesado. Precisa aprender muitas coisas no início. Posição do corpo, o tamanho do bambolê certo, como movimentar, qual a velocidade, enfim, são muitas variáveis que precisam ser aprendidas no início. É necessário algum esforço, tempo para aprender, para conseguir realizar o movimento correto, até você dominar a técnica. Você aprende muita coisa de uma vez só, não é mesmo? Mas depois que você aprende, as coisas começam a ficar mais leves, consegue aplicar o que já sabe, consegue desenvolver um movimento e até mesmo ensinar alguém como fazer. E aí você começa a se sentir dentro do mesmo movimento, fazendo sempre a mesma coisa. E aí você vai aos poucos estudando um pouco mais do que você já sabe e aplicando esses conhecimentos. Entende o peso do objeto que você está manuseando, as diferentes maneiras de se movimentar e como interagir com o objeto, o bambolê. Dentro desse aprendizado, é possível reduzir um pouco o tamanho do bambolê e você vai aos poucos também avançando em círculos menores de estudo daquilo que você já sabe. Aí chega um novo desafio e começa tudo outra vez. Percebe como a vida é um bambolê? A vida pode ser entendida como um círculo dentro de um círculo, sem início e sem fim. Tudo é cíclico, tudo é possível de revisitar, recomeçar e entender que não existe tempo ideal. Cada um tem o seu e descobre através do seu estudo, seu aprendizado, como aplicar na vida. Aproveitem os seus círculos, aproveitem suas oportunidades. Elas são únicas, por mais que voltem a acontecer, a vida já será outra, terá passado por outros círculos. Um beijo, espero que todos estejam em paz, continuem propagando a vontade de aprender um pouco mais. É com você, Camila. Obrigada, Filó. Gente, bambolê isso tudo, né? Não tinha parado pra pensar na vida ainda hoje. Impressionante. Então, Filó, tô até meio sem saber o que falar. Gente, vocês estão gostando? Espero que vocês estejam gostando. Eu tô impressionada. A gente ainda tem uma pequena complementação, porque além da gente pensar na vida como um todo, agora a gente vai pensar na sociedade. O que o bambolê tem a ver com a nossa sociedade, com a nossa existência? Professora Sofia, vocês são irmãs? Sofia, de Sociologia. Por favor, com você. Obrigada. E aí, rapaziada, beleza? Então, na verdade, eu não sou irmã da Filó, não. Muita gente já perguntou.
Acho que a convivência, a gente conversa muito, então deve ter essa relação. Bem, hoje o meu recado é rapidinho. Meu nome é Sofia, para quem ainda não me conhece, sou professora de Sociologia. E hoje o assunto é rápido, até é só uma ideia para a gente pensar um pouco sobre as nossas convivências, né? E hoje a gente já falou bastante nas outras aulas incríveis. Muito obrigada a todas que participaram aí e colaboraram para ampliar o nosso conhecimento. E a ideia do bambolê é muito legal, que onde você chega com o bambolê, se ele é de um tamanho que dê para várias pessoas brincarem, muita gente tem interesse em brincar com o bambolê, de rodar na cintura, de rodar na mão. Muita gente tem essa lembrança desde a infância, a primeira infância. Em alguns círculos a gente tem acesso a esse instrumento aí. E pegando por esse lado da sociabilização, a importância da gente fazer a social, mesmo que nesse momento, em alguns momentos da vida, a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria no sentido social, mas é importante a gente pensar nos nossos círculos. Bom, a vida como um todo, a vida é cheia de círculos, né? Nós temos círculos de amigos, amizades que acontecem durante toda uma jornada de vida, e não importa necessariamente da presença física, mas sim da sensibilidade, né, do que cada um sente com relação àquele círculo de pessoas. Nós temos rodas de estudo, as pessoas sentam em volta da fogueira para conversar. Então, os círculos estão em muitos aspectos, em muitas civilizações, inclusive. Você pode buscar aí as histórias circulares, tem danças circulares, sempre com esse formato, né, para a gente pensar na importância das pontas se unirem, as pessoas ficarem reunidas, e é muito simbólica essa questão. Se você está no centro do círculo, você não consegue ver todo mundo, mas se você faz parte dele, você consegue enxergar o todo da melhor forma. Então, esses círculos estão em todos os lugares na nossa vida. Se nós pesquisarmos ao nosso redor como pessoas, nós teremos vários círculos, e também os ciclos. Nós temos as estações do ano, nós temos o ciclo da Lua, né, as fases dela, cada momento tem a sua manifestação específica, e eles também estão constantes. Então, com o bambolê é a mesma questão. Você pode estudar para si, para você aprender, e você pode também utilizar esse instrumento circular para conversar com outras pessoas, para trocar experiências. Sempre nós estamos aprendendo, não é mesmo? A gente tem possibilidade de aprendizado a cada convivência, a cada troca, e o bambolê também é uma ferramenta de sociabilização, de você encontrar pessoas de diferentes experiências, mas também de diferentes idades, entender que as diferenças entre as pessoas é muito válido quando nós aprendemos a respeitar. Aos poucos, cada um vai se manifestando da melhor maneira, certo? Concordam? Espero que vocês tenham gostado muito desse encontro. Façam bons círculos acontecerem. Renovem os seus ciclos com bons novos pensamentos, novas atitudes, novas ações, novas conversas e formas de compartilhar amor sempre. Convivemos e convivamos em paz. Um beijo. Vai aí contigo, Camila. Saudade, hein? Tchau. Me sinto renovada, agora que eu entendo que meus círculos fazem sentido. Tudo é um círculo dentro de um círculo, sem início e sem fim. Somos todos parte de uma coisa só. Eu estou realizada, gente. Olha, esse encontro para mim foi sensacional. Palmas para vocês. Palmas para todos os nossos professores queridas, maravilhosas. Ó, adorei. Muito obrigada pela participação de vocês, tá, gente? Então, para concluir, a gente já descobriu, acho que, boa parte do que era possível e do que tinha relação com os nossos estudos, do nosso dia a dia. A gente, para complementar hoje, vamos assistir uma breve apresentação de truques e manipulação da nossa querida Camila, que vai mostrar pra gente como faz para sair um pouquinho da caixa com o bambolê, usar
de formas diferentes e lindamente, artisticamente falando. Ó, sou fã, viu? Um beijo, gente. Obrigada por ter acompanhado a gente até aqui e bom espetáculo. Por favor, silenciem seus microfones. Beijo, gente. Até já.
Sensacional, muito obrigada. Ai, eu fico tão feliz de ver a arte assim se propagando. Olha, parabéns, Camila, você tá incrível. Continue assim. Quanto mais estuda, mais aprende. Gosto de ver sua evolução. Sensacional. E para você que assistiu o nosso vídeo Descobrindo com Bambolê, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença. Se você gostou, se você não gostou, se você ficou com dúvidas, escreve aí nos comentários para a gente saber, para a gente poder interagir e também ter um feedback, né, um retorno aí seu, do que você achou desse encontro. Tá bom? Querendo saber mais sobre a RUP Rio, estamos nas redes sociais, nosso e-mail também está aí disponível, ruprio@gmail.com. E a gente se encontra, quem sabe, nos próximos círculos, nos próximos encontros de vida. Que aí, né, gente, a gente gira, está todo mundo às vezes no mesmo lugar sem perceber. Um beijo, cuide-se!